são esses fatores determinantes que uso na declaração de inexistência de risco? Pessoal, eu tenho 2 vídeos sobre declaração de inexistência de risco no meu canal aberto. Eu tenho o vídeo que é a aula 2, né, do curso de completo, que eu coloquei ali, que é a declaração de inexistência de risco. Naquela época não tinha ainda o portal do governo onde você pode fazer a declaração de inexistência de risco. Todo mundo pode fazer essa declaração? Não. Só quem é MEI, ME, EPP e não tem risco físico, químico, biológico, tá? Então, esses aí podem fazer, e grau de risco 1 e 2. Essas empresas podem fazer a declaração de inexistência de risco, já lá no site do governo. Então, eu peço para vocês ficarem de olho aí, escrever lá na parte de pesquisa do YouTube, declaração de inexistência de risco, e na aula 2A, tá? Porque essa aula 2 é a primeira. Não tinha um modelo, né? Não tinha um modelo existente, aí eu criei esse modelinho, que seria uma declaração escrita de inexistência de risco. E outra coisa que está acontecendo, a declaração de inexistência de risco do governo dá muito pau. Então, eu não consegui ainda imprimir nenhuma declaração que eu emiti para os meus clientes. Aí, o que eu faço? Eu faço a declaração lá no portal e depois eu entrego uma declaração escrita, tá? Depois eu vou colocar para vocês a declaração escrita lá no pessoal da área de membros, porque eu procurei colocar muito parecida, fazer muito parecida com a que tem no portal do governo. Essa que está aqui, que a Beatriz perguntou, que são fatores determinantes, que eu já vou responder para ela, eu só estou fazendo essas observações para mostrar que essa planilha aqui da aula de declaração de inexistência de risco, antes da atualização, eu tinha colocado essa tabelinha. E um dos itens dessa tabelinha eram os fatores determinantes, tá? Então, agora, Beatriz, pessoal que já é membro, eu acredito que até sexta-feira eu já consigo colocar essa declaração atualizada, já dentro do que o governo pede, uma vez que a gente não está conseguindo imprimir as do governo, mas a gente está conseguindo fazer. Na aula de MEI que eu já postei hoje, já tem a declaração de inexistência de risco lá direitinho, e no meu canal aberto também tem a declaração de inexistência de risco do portal do governo, tá? Mas a sua dúvida é o que eram os fatores determinantes, né? Nessa tabelinha eu tinha colocado a identificação do agente ambiental, as formas de exposição, lesão ou agravo da saúde, medidas de prevenção, trabalhadores expostos, né? Quais os trabalhadores que estavam expostos a esses riscos, e os fatores determinantes é o seguinte: fatores determinantes dos acidentes de trabalho é assim, o acidente de trabalho, eles são decorrentes de uma multiplicidade de causas. Então, você pode chamar de fatores determinantes uma análise dos fatores, de uma reunião de fatores ambientais, humanos, materiais. Então, você pode achar um fator determinante, por exemplo, o excesso de autoconfiança ou responsabilidade. Então, por exemplo, tem uma pessoa que sofreu um acidente, caiu de uma escada, que não estava apoiada da forma correta, porque o fator determinante é que ele tinha autoconfiança e se sentia e era irresponsável. Então, ou outro fator determinante, a pessoa cortou o dedo, não esperou baixar lá a proteção, porque a pessoa tirou a proteção para fazer uma manutenção na máquina, a pessoa começou a produzir sem a proteção, porque tem o fator determinante ali, foi a pressão para produzir. Então, esses seriam os fatores determinantes daquela tabelinha que foi criado antes de ter a declaração de inexistência de risco, né? Mas eu só queria que você entendesse, não ficasse com dúvida do que os fatores determinantes dos acidentes de trabalho.